Bom, Deise, a gente estava falando aí dessa questão das ruas e da direita, e eu queria perguntar para você primeiro, depois para a Camila, sobre aqueles movimentos de 2013, que tem alguns cientistas sociais que comparam ao que houve em 68 na França, e a esquerda não conseguia entender. Eu queria que você tentasse situasse isso aí dentro das mudanças que ocorreram na opinião pública política. Olha, Nassif, eu não sei se a Camila tem uma explicação diferente até, mas eu estava conversando com alguns colegas ontem e a gente estava falando assim que ainda é muito difícil entender esse movimento de 2013 aqui no Brasil. Para alguns cientistas políticos ainda é um movimento que a gente estuda e ele foi responsável pelo que a gente tem chamado de um hiato na política, porque foi um movimento que não tinha representatividade de partidos políticos, não tinha uma liderança bem definida, e a partir daí a gente começou a perceber aquele enfraquecimento de partidos, enfraquecimento da polarização PT e PSDB, e foi um movimento de rua que basicamente deu força para o surgimento do bolsonarismo, não de movimentos de direita, mas do bolsonarismo, né, que se apropriou de alguns elementos das jornadas de junho de 2013, trouxe para si e acabou pegando uma direita que até então não tinha forças ou não tinha elementos. Naquele período mesmo, começou a surgir a escola Olavo de Carvalho, né, aquelas frases de efeito da direita, foi a partir dessas jornadas de junho. Mas eu confesso que para a gente que estuda esses movimentos sociais, as jornadas ainda são ponto de interrogação, porque a partir delas a gente viu toda uma outra movimentação na política brasileira. Então, eu não consigo fazer nenhuma conclusão a respeito disso. Eu não sei se a Camila tem alguma coisa para contribuir. Assim, eu, pelo menos, o meu entendimento de junho é que eu entendo que existem algumas leituras que vão meio que, né, num caminho assim, meio ovo da serpente, né? Que foi dali que saiu. Eu não compartilho, né, dessa compreensão. Eu entendo que, na verdade, assim, foi um movimento, né, ali basicamente antissistema, né, contra a política, né, que está aí, estabelecida e tal. As lideranças políticas não souberam, né, dar uma resposta minimamente razoável a junho. E aí o que aconteceu é que já em seguida, né, começou a vir todo o processo da Lava Jato. Então, eu acho que na verdade aconteceu que hoje a gente o problema é contaminar o nosso olhar, né, com o que aconteceu depois. Né? E aí a gente, né, acaba depois, né, olhando para junho já pensando no bolsonarismo e tudo mais, mas na época, né, nada disso estava dado. Então, sim, de fato a direita, né, foi um momento em que a direita saiu mesmo do armário, né, nas ruas, porque antes eram, né, só alguns grupinhos. Isso de fato aconteceu. Agora, eu acho que, quer dizer, vamos supor, se o Aécio tivesse vencido as eleições, né, e não a Dilma, e a gente ia para um caminho completamente diferente. E eu acho que uma coisa também acaba sendo minimizada são os efeitos de junho para outras lutas, né? E aí eu vou citar, por exemplo, né, se a gente for lembrar aqui, todo aquele movimento dos secundaristas, né, dos estudantes secundaristas que aconteceu. Fantástico, fantástico. Exatamente. A gente poderia interpretar como um desdobramento de junho, né? Então, e que acaba ficando meio eclipsado, né? Por conta depois do tamanho que, né, o bolsonarismo. Então, mas você vê o seguinte: você teve uma geração política que surge com as diretas. Você tem uma geração política que surge com a campanha dos caras pintadas lá do Collor. Esse movimento do secundarismo foi a coisa mais bonita que eu já vi aí em toda. Aquelas meninas era demais, demais. Eu levei 3 num programa, e elas falaram, nossa, nós precisamos nos unir agora para defender o colega tal. Falei, mas defender contra quem? Contra a diretora? Deram uma risadinha. Que contra a diretora? É contra a polícia. Quer dizer, ali foi uma coisa... Agora, esse de 2013, eu confesso que até agora é uma incógnita para mim, no seguinte sentido. Começou com um grupo que já há tempos defendia uma pauta legítima, era uma rapaziada progressista, o meu escritório ficava perto da Paulista, eu tive que abrir portão para eles pularem para lá, para não apanharem da polícia. Foram descartados totalmente pela esquerda tradicional. Nós tivemos, no próprio
GGN, lá eu tive encrencas lá com pessoas que ouviam o Rui Falcão e tudo aí. Não, eles querem tirar a rua da gente. Mas o que dá para perceber, você tem, por exemplo, o Marcos Nobre disse que é uma repetição de 68. Mas nós, nesse nosso documentário da ultradireita, nós levantamos muito material sobre, digamos, o que precedeu esse movimento, que foi a eleição do Obama, onde o mediativismo do lado do Partido Republicano, do Partido Democrata, e as fake news do lado da Fox News lá e do Partido Republicano. E os dois grupos, os bilionários, daí entra aí a divisão aí de liberalismo progressista e liberalismo reacionário, os dois grupos vieram atuar aqui. A campanha do impeachment ela foi impulsionada pelos bilionários do Partido Democrata. Eu lembro uma vez, eu viajando com a minha esposa para o interior, e eu pego um comentário do que morreu aí, meu amigo aí, o cineasta, o Jabor. E o Jabor falando coisas inacreditáveis, não, porque o comunismo era uma bola que explodiu, e agora você tem todas aquelas partículas que entram no cérebro das pessoas, e entram no cérebro desses 3 centavos de merda e tudo. Eu até dei uma risada, não pelo texto que era apavorante, mas falei para ela que apostar como a partir de amanhã ele vai estar elogiando o movimento, porque o pessoal percebeu o potencial do movimento, que era um potencial apolítico, e a direita pegou. Então, depois você vê agências de publicidade ligadas ao Partido Democrata lá, que estimulando o movimento, esse movimento do passe livre, que começou antes também. Ou seja, era um fenômeno que ia explodir, e a esquerda tradicional não teve condições, não teve. Eu vou falar francamente, no mesmo dia eu tive lá com a Haddad lá na prefeitura, eu falei, isso aqui é o pessoal do seu lado. Abra as contas aí das empresas de ônibus, chama essa rapaziada, mas houve uma incompreensão.